Olá, gente do sexto ano. Olha aqui, minha gente. Então, a prova, a avaliação bimestral de vocês é essa daqui, tá? Começa com um texto de Marco Polo, né? A Fé do Sapateiro de Bagdá. Então, é uma história contada por Marco Polo, que era um viajante que viajava para vários países do mundo à procura de aventuras. Então, era um aventureiro. Então, ele contou essa história fantástica que vai falar sobre um califa, né, de Bagdá, que era um homem considerado rígido e que odiava os cristãos. É uma história de fé. Então, vocês vão ler aqui essa história, né? E aí tem as questões aqui para responder, né? A questão número 1 é o que o texto que você leu é o quê? Que tipo de texto é esse? Né? Qual é o gênero dele? É uma crônica, reportagem, conto popular, relato pessoal? Então, observando bem detalhadamente, você já consegue observar qual é a resposta, né? Primeiro, que não é uma reportagem, né? Não é uma reportagem porque para ser uma reportagem tem que ser um texto jornalístico, né? Tem que ser uma coisa atualizada. E é uma história, você sabe que é uma história muito antiga, então também não é uma crônica. Não é uma crônica porque a crônica também se aproxima do real, né? Algo realista. Você sabe que isso é uma história fantástica, então fica bem fácil de você saber. Então, a segunda questão em que lugar essa história acontece. Você vai dizer em que lugar ou região essa história acontece. Em Bagdá, em uma tribo, em um califado ou em uma montanha. Essa terceira, né? De acordo com o texto, que fato deu origem a esta narrativa? Então, é claro que todo texto tem uma origem, tem um porquê do surgimento dele. Então, de acordo com o texto, o que deu origem a essa narrativa foi o quê? O ódio de califa do Bagdá pelos cristãos, a chegada do Marco Polo em Bagdá. Aí tem aqui outra alternativa, a intolerância do califa com os vizinhos e os crentes de outras religiões. O califa ficou intrigado quando ouviu nos evangelhos a afirmação de Jesus com relação à fé. E a questão 4, a narrativa que você leu desenvolve-se em torno de um conflito, né? Então, toda narrativa tem que ter um conflito, né? E qual é esse conflito, né? Qual é o conflito da narrativa? A leitura dos evangelhos pelos cristãos, a oração dos muçulmanos, a revolta dos cristãos e os muçulmanos, o lançamento de um desafio aos cristãos. Então, o que é o conflito, gente? É uma briga, é um conflito, é uma luta entre os personagens principais e secundários. Para poder provar a fé dos cristãos, o califa de Bagdá lhes propôs um desafio. Que desafio foi esse? Então, mover a montanha, converter-se ao islamismo, reunir-se em multidões ou procurar o sapateiro. Então, você já observa aqui que ao responder a quinta, você já consegue responder a quarta, né? Questão 6. Protagonista desse texto é o quê? Então, quem é o personagem principal aqui? Então, observe bem detalhadamente. Qual é o personagem principal? O califa, os muçulmanos, o anjo, o sapateiro de Bagdá. Cuidado para você não confundir o personagem principal com o antagonista. O que é o antagonista? O antagonista é sempre aquele que luta contra o bem, não é? Aqui temos um texto que é uma piada, ou seja, é uma anedota, e você vai ver aqui em que lugares, aliás, há traço de humor no texto. Então você vai encontrar onde é que está o humor. O humor já foi bem explicado para vocês, que é aquilo que causa riso, que é aquilo que é engraçado, né? Você vai analisando as alternativas. Para as outras questões, você tem aqui, pessoal, a música cantada
João Bosco e Gabriel, participação de Japinha, né? Do Conde do Forró. Vocês podem até colocar no YouTube isso aqui para vocês verem essa música. Aí tem a questão 8. Quando estou pertinho de esquecer, a expressão destacada no verso remete a uma linguagem formal, informal, técnica ou jornalística. Gente, a nossa linguagem apresenta vários tipos de linguagens, várias formas de se comunicar. Quando eu falo linguagem, não é a escrita que eu estou me referindo, é a forma como você expressa esta linguagem escrita. Ou seja, de acordo com essas formas, você pode expressar em forma formal, informal, técnica e jornalística. O que é uma linguagem formal? É aquela linguagem que está voltada para o padrão. É aquela linguagem que se usa com cuidado de acordo com as normas gramaticais. Informal é aquela linguagem que você usa durante o dia a dia sem preocupação com a gramática. É aquela linguagem que você usa em casa sem preocupação de nada, tá? E a técnica é aquela usada por professores, por médicos, advogados, aquelas pessoas mais formalizadas, né? E jornalística é aquela linguagem usada em jornais, revistas, usada por jornalistas, tá certo? Aí vem a próxima questão, né? A questão 8 já foi a questão 9. Observe o verso estrofe 2. Minha mão passei do corpo dela lentamente. Tá vendo aí a palavra lentamente? Então essa palavra lentamente, pessoal, é um advérbio que expressa uma ideia de tempo, de modo, intensidade ou lugar. Vai ver aí, se está expressando lugar, então você marca lugar. Se está expressando tempo, se está expressando modo, intensidade, então você analisa bem detalhadamente. Então aqui na questão 10 você vai prestar atenção nessas palavrinhas aqui, ó, nessas palavrinhas aqui que estão destacadas na frase. Sua, seu, minha. Então observem aí. Essas palavras, pessoal, pertencem a qual classe gramatical? É um substantivo? É pronomes? É verbo ou adjetivo? Aí você vai ver que adjetivo é o quê? É uma palavra que dá uma qualidade, tá? Atribui-se uma qualidade ao substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome ao ser, né? Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Pronomes são palavras que acompanham o nome, né? Atribuindo algumas circunstâncias. Pode ser de posse, pode ser demonstrar algo que está longe, algo que está perto, pode indicar posse, tá? Enfim, então você vai observando aí e marcando a alternativa correta. Questão 11, está lá em cima, vou voltar para cá. A questão 11 é também uma continuidade da outra aqui. Tá? As palavras seu, sua e minha, representadas nos versos acima, são classificadas como? Que classificação ele recebe? São pronomes possessivos, demonstrativos, definidos ou interrogativos. Leia o texto para responder as questões. Aqui é um texto, pessoal. É um texto que vai falar sobre o racismo no Brasil, como as pessoas convivem com essa realidade, né? Então tem vários depoimentos aqui de pessoas que estão sofrendo com este mal que é a questão do racismo, que está muito em evidência hoje em dia, principalmente com a morte daquele rapaz lá naquele supermercado, Carrefour, né? Que morreu covardemente. Aliás, mataram covardemente o rapaz. Então aí, após a leitura do texto, pode-se concluir que o texto é o quê? Um relato pessoal. Então você vai dizer aqui que tipo de texto é esse. Se é um relato, se é uma notícia, se é uma reportagem, se é um artigo de opinião. Veja aí as características. E qual é a principal finalidade do texto? Para que esse texto foi escrito? Para quê? Discutir a vida dos negros do Brasil, informar sobre como os negros enfrentam o racismo e a violência no Brasil, contar a história do racismo no Brasil, montar uma pesquisa sobre a violência mostrar uma pesquisa, né, sobre a violência contra negros no Brasil. Então, marque aí. Terceira questão tem aí esse texto, né? Dádiva do Rio Nilo, tá certo? É uma história que é um texto de história, né? Que vai explicar, tá vendo? A própria história aí, canal foi tirado no portal Canal da História, né? As aventuras da história, arquivo Aventuras.
vai falar um pouco sobre essa civilização tão antiga que é a civilização egípcia, que inspirou o resto do mundo. Então, o texto que você leu é um texto instrucional, ou seja, ele está dando uma instrução, ensinando a fazer alguma coisa, né? É um texto expositivo, ou seja, um texto encontrado em livro de história, né, que serve para informar sobre alguma coisa. É narrativo, é uma narração, ou injuntivo. Injuntivo é o mesmo que instrucional, tá, gente? A palavra injuntivo é o mesmo que instrucional, tem a mesma função, tem o mesmo significado, tá? Que serve para instrucionar, dar uma instrução, ok? Questão 15. De acordo com o texto, que de fato enriquece o solo com minerais e sedimentos são os ventos alísios do deserto, as cheias ao longo do rio Nilo, sedimentos trazidos pelo mar, as plantações ao longo do Baixo Egito. Então você vai procurar, essa resposta está lá no texto, tá certo? A resposta correta está lá. Então não marque assim de uma hora para outra. Qual é o assunto central do texto? Você vai ver qual é o assunto central, do que o texto está falando realmente. É do surgimento do rio Nilo? É o florescimento da civilização egípcia, como ela surgiu? É a fertilização do rio Nilo? É o desenvolvimento das técnicas sofisticadas de mumificação? Você sabe que os egípcios eram peritos nessa arte. Então, 17, questão 17. As palavras que dão aos nomes a seres e a outros elementos em particulares e que são iniciados com letra maiúscula são chamados de quê? Que tipo de substantivo é esse? Foi muito colocado lá nas nossas questões, gente, nos nossos debates. É um substantivo próprio, comum, concreto, coletivo. As palavras alho, porró e grão de bico são exemplos de substantivos compostos, derivados, coletivo, abstrato. Também nós vimos sobre isso aí. Aí vem aqui outra questão. É um texto. Com todas as regiões de bandeira vermelha, o governador do Rio Grande do Sul, estamos vivendo uma segunda onda de coronavírus. Em primeira vez em 30 semanas, que 21 regiões do estado foram classificadas com risco epidemiológico alto para a doença. Aí que foi tirado do portal G1 Rio Grande do Sul. Tá aí. Olha que texto aqui, hein? Textozinho falando sobre o coronavírus. O texto que você leu é o quê, gente? É um texto, olha só, foi tirado do jornal, hein? Então é o quê? Uma reportagem, uma notícia, um infográfico, um artigo de opinião. O objetivo desse texto é o quê? Informar, entreter. Entreter é o quê? Divertir. Divulgar ou convencer. Tá aí, gente, a prova tá uma maravilha, fácil mesmo, tá certo, gente? Então, a gente deseja a vocês uma feliz férias, tá bom? Que todos realmente consigam uma nota excelente.